Posse do vereador Jotinha. A posse do vereador Jotinha aconteceu nesta segunda-feira, 26. Prometo defender e cumprir as constituições e as leis da República, do Estado e do município, bem como desempenhar com lealdade e honradez o mandato que me foi conferido. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao plenário. Um momento muito difícil, é meio complicada a situação no qual estou tomando posse hoje como vereador, que foi o incidente, a perda do nosso amigo, que nos está fazendo muita falta, que é o excelentíssimo senhor Josival. E prometo aos povoados onde ele morava, Olho d'Água, Sítio Novo, bairro São Benedito, que irei honrar todas as promessas que ele fez como vereador aqui nessa casa. Eu queria inicialmente agradecer a presença de todos, agradecer toda a minha família que está aqui em peso presente. Não vou citar nomes para que eu não possa esquecer o nome, mas em especial eu quero agradecer a minha esposa, Marta Luciana, meu filho José, minhas duas filhas que não estão aqui presentes, e o pilar, o que me fez hoje estar aqui, que é o meu tio, engenheiro civil Josenildo Oliveira, e agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Eu, como vereador, prometo honrar meus 536 votos confiados nesse meu mandato, com muita honestidade. No seu discurso, Jotinha não segurou as lágrimas ao lembrar do seu saudoso pai. Obrigado a todos pela presença e desculpa por me retirar, bateu uma saudade do meu eterno pai, que aqui deveria estar muito feliz também, por tudo em Araújo da vida. Desculpa, pessoal. Na próxima sessão, prometo que sairei melhor do meu discurso. Mesmo, como você mesmo citou, é complicada a forma que a gente está entrando. Vida que segue, né, os trabalhos não podem parar da Câmara. E hoje eu estou tomando posse como vereador de Pedreiras. O que eu prometo ao povo de Pedreiras é muita honestidade, muita garra da minha parte, e eu honrarei os 536 votos a mim confiados. Jotinha, você acha que é uma responsabilidade muito grande sobre você? Você está preparado para assumir? Estamos preparados. Até porque eu estou substituindo uma pessoa que tinha vários trabalhos prestados aqui, né, em Pedreiras, né? Então é complicado, mas eu estou muito centrado e eu creio que vai dar tudo certo. Jotinha, é a primeira vez que você assume o parlamento. O que a população já pode esperar de início de você? A primeira vez mesmo. Eu fui candidato pela primeira vez, tirei 537 votos. Né? O que vocês podem esperar é um político limpo, que vai tirar aquela visão que todo político é corrupto. Esse político aqui vocês podem confiar que esse aqui não é corrupto, e eu irei honrar cada um de vocês. Eu sei que o tempo é curto, o que eu falar aqui poucos vão acreditar. Agora o que eu preciso de vocês é que vocês me dêem a oportunidade, me dêem o tempo, e que nas próximas eleições que vierem, caso eu seja candidato que eu for atrás, vocês não me darão o troco, simplesmente. Parentes, amigos e diversas autoridades compareceram para prestigiar esse momento. Sem dúvida alguma, é um momento especial, sim, para a nossa família. É uma pena, realmente, a forma como isso aconteceu, porque, infelizmente, houve uma perda muito grande para Pedreiras, né, que foi do grande parlamentar, do vereador Josival, que realmente marcou seu nome na política de Pedreiras, mas que com essa perda realmente deixou muita tristeza. Mas o vereador Jotinha, ele assume, né, como suplente, é a vida, né? Sai um, outro chega, como as pessoas gostam de dizer, não da maneira que a gente queria, mas Jotinha chega ao parlamento, chega por merecimento, porque Jotinha teve uma votação expressiva, Jotinha teve 537 votos, teve uma campanha também com muita dificuldade. Jotinha começou a campanha dele pouco mais de 30 dias da eleição, no quente da campanha,
Nós também tivemos uma perda muito grande na nossa família, né? O pai do Jotinha, que é meu irmão, chegou a óbito também. Foi um momento muito ruim dessa campanha. Mas Jotinha hoje é um nome de orgulho para nós. Jotinha, que é José Josias de Oliveira Neto, carrega o nome do meu pai, que é um grande homem aqui na cidade de Pedreiras. E a gente acredita, a gente que conhece Jotinha, a gente tem a certeza. E a gente pede, essa confiança a gente passa para o povo de Pedreiras, que Jotinha é cumpridor dos seus compromissos. Quem quiser que algo se realize, entregue nas mãos de Jotinha. Jotinha, ele vai atrás, ele corre, ele não sossega. E nós temos a certeza, eu como tio de Jotinha tenho a certeza que ele vai ser um grande parlamentar. Ele não vai deixar se influenciar por nada, por nenhuma coisa negativa. Como ele próprio diz aí, como ele próprio já disse na mídia, ele está a favor do povo. Esperamos que ele continue a favor do povo. A gente sabe que ele vai ficar a favor do povo. E a gente espera que ele faça um bom mandato. É uma felicidade muito grande a gente acompanhar aqui a posse do Jota. E agora vamos torcer para que ele faça um mandato excelente, que ele desempenhe as funções que a população espera. E eu vou orar e apoiar no que for possível. Essa questão aí é, como meu irmão falou, é de torcida mesmo, né? Porque a gente sabe que o Jotinha é um menino que ele estava sonhando, né, com esse dia, batalhou por esse dia. Teve uma votação expressiva, infelizmente não conseguiu. Aí por conta do destino, ele chegou agora, assumiu, e eu tenho certeza que ele vai honrar o mandato dele, porque é sonho dele, ele gosta dessa questão de ser político, ele gosta dessa questão de ajudar as pessoas, entendeu? Ele já tinha essa vocação. Então agora é torcer para que tudo aconteça como ele está pensando. Rapaz, ela pode esperar assim, que a gente mesmo lá de casa, que na realidade nós batalhamos muito por essa vaga do Jotinha. Eu posso dizer que eu corri muito durante o período eleitoral. É uma batalha que posso dizer assim, de um pouco às vezes desleal e triste. A gente às vezes escuta coisa que a gente não era pra gente escutar. E a gente conseguiu, graças a Deus, com a ajuda dos nossos amigos, eleger o Jota. E a gente pode esperar do Jota que a gente vai fazer o máximo para que, dentro daquilo que é possível um vereador fazer. A gente não pode prometer que o Jota deve fazer alguma coisa que não dá além. Eu sei que a promessa de campanha, muita gente promete emprego, promete isso, promete aquilo para poder se eleger. Não. Nós temos uma campanha limpa, sem prometer emprego, essas coisas. Na verdade, nós queremos benefícios para a população como um todo. Dentro da saúde, educação, principalmente em infraestrutura. A gente está até mais estruturado para, hoje em dia, trabalhar junto com o Jotinha. Então, a gente espera que os projetos dele sejam aprovados e que realmente sejam executados. Fico feliz de participar desta sessão aqui da Câmara de Pedreiras, que é um local onde meu pai já foi vereador, né? 2 mandatos, enquanto Pedreiras e Trizidela ainda era uma só. E acreditar, né, nesse jovem que está assumindo essa nova vaga aí da Câmara Municipal e torcer para que dê tudo certo nessa sua nova rotina perante a Câmara de Pedreiras para cuidar dos nossos amigos pedreirenses, nossos colegas vizinhos aqui de Trizidela. Eu estou aqui a convite do Jotinha, que me convidou para vir para a posse dele. Só tenho parabenizar e dizer que, pelo que eu conheço, sua força de vontade e sua dedicação, será um grande parlamentar, porque tem vontade de trabalhar, de ajudar os mais carentes que precisam, está inteirado com os problemas da cidade. Então acho que Pedreiras perdeu um grande nome, o vereador Josivaldo, mas também vai receber um jovem com muita vontade de trabalhar, que tenho certeza vai desenvolver um grande trabalho aqui em Pedreiras. Esse momento é um momento de muitas felicidades para o Jotinha, e eu só tenho aqui, como diz a palavra, se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com aqueles que choram, e é momento de muita felicidade estar aqui participando de um sonho de um jovem vereador que tem um futuro. Esperamos que ele possa representar bem o nosso município e a nossa cidade. Como é que estão seus requerimentos lá em Brasília? Graças a Deus, depois de um polêmico discurso ali no Senado, conseguimos alguma coisa para o nosso Maranhão, no investimento de 15 milhões que vai vir para a nossa região e para o nosso Maranhão, nosso estado. Bel, e o que a população que ele colocou lá pode esperar ainda mais de você? Muito trabalho, muita garra, força, e dizer que eu estou lá para representar o povo brasileiro e o povo do Maranhão, especialmente aqui da minha região.
Apesar da classe política andar um pouco desprestigiada, você promete fazer valer os votos que você recebeu? Claro, fazer a diferença. Foi isso que eu fiz agora no meu discurso. Eu fiz toda a diferença. Fui até ameaçado de ir ao Conselho de Ética por defender o povo brasileiro. Se eu fosse caçado pelo Conselho de Ética, sairia daquela casa com muitas felicidades, porque defendi a garra e a humildade do povo brasileiro. Bel, é muito difícil conviver com aquela turma? Não. É só você saber como entra e como sai. Não é difícil. O homem pode conviver em qualquer lugar, sendo assim, ele tendo caráter, tendo humildade. É isso que o povo quer e que o Brasil espera de nós políticos, porque a classe está desacreditada. E o Brasil precisa de um trabalho para uma cura nas feridas dos corações dos brasileiros que não acreditam mais em político nenhum. Você acha que os eleitores precisam renovar tudo que tem lá? Com certeza, com certeza. É para ser uma renovação geral. Eu concordo com o povo brasileiro dar a resposta para eles agora no 2018.